Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Minutos de Saber, trazendo aí bastante informações sobre bombas centrífugas. E hoje vamos falar de um assunto extremamente importante e que traz muita dúvida, né? Apesar de ser um termo simples, depois que a gente passa a entender, traz um pouquinho de dúvida aí, tá? Pessoal, eu dividi esse vídeo em 3 partes, né? Porque é um vídeo muito longo, como é um assunto muito importante, eu quis explicar bem direitinho. Então, eu dividi em 3 partes. É importante que vocês assistam as 3 partes, né? Claro, para entender bem o assunto aí, ok? Então, vamos lá. Pessoal, antes de começar, peço a gentileza que inscrevam-se no canal. É muito importante para a gente continuar mantendo esse canal no ar, com bastante informação importante, tá? Ativem as notificações, porque a cada vídeo que eu postar, vocês serão informados, né, desse novo vídeo. E caso gostem do vídeo, deixem o seu like. Também peço a gentileza de sugestões, críticas, comentários, né, façam lá, que é muito importante para o canal continuar crescendo, ok? Então, gente, vamos lá para o vídeo. Espero que gostem. Um grande abraço a todos. NPSH. Talvez o que cause um pouco de medo aí desse termo, né, dessa informação, desse cálculo, talvez, creio eu, por ser uma palavra, são palavras em inglês, né, já causa um pouquinho de dificuldade, e também que não existe aí uma tradução que a gente consiga entender o que é o NPSH. Bom, NPSH são as iniciais de Net Positive Suction Head. Meu inglês é péssimo, né? Vocês já perceberam, mas enfim. O NPSH, gente, ele se divide em 2, tá? Eu já vou adiantar para vocês, é um assunto bastante teórico, tá? Mas eu vou tentar trazer a prática para dentro aí da teoria, né, para a gente poder resolver esse problema do entendimento do NPSH. Então vamos lá. O NPSH se divide em 2 termos, 2 tempos, vamos dizer assim. O NPSH chamado de disponível e um NPSH chamado de requerido. O NPSH disponível é uma característica da instalação que a bomba está instalada, que a bomba está funcionando, tá? E o NPSH requerido é uma característica da bomba. Então, é bem simples, né, gente? Então, o NPSH disponível é instalação, tá? E o NPSH requerido é equipamento, a bomba, no caso, a bomba centrífuga. É muito comum também, né, já fazer aqui um parênteses, alguns autores traduzem o NPSH como APLS, ou seja, altura positiva líquida na sucção. Tá? Então, como eu falei, não existe uma tradução que traduzindo a gente entenda o que é o NPSH. Nós temos que realmente entender o conceito do NPSH, tá certo? Bom, então vamos lá. Então, é assim, ó. Uma definição de NPSH que a gente encontra bastante aí nas literaturas é assim: a expressão NPSH representa a energia em altura absoluta do líquido no flange de sucção da bomba, acima da pressão de vapor desse líquido na temperatura de bombeamento, referenciada à linha de centro da bomba. A gente lê essa definição, já se assusta, né? Porque ela é meio, apesar de ser uma definição, vamos dizer assim, simples, ela é complexa do entendimento. Então, na verdade, em outras palavras, a gente consegue entender o NPSH assim, ó. A pressão que a instalação disponibiliza para a bomba é o nosso chamado NPSH disponível. E a pressão que a bomba necessita no flange de sucção, acima da pressão de vaporização do fluido, é o NPSH requerido. Gente, eu esqueci de comentar com vocês, é muito interessante que vocês assistam aos vídeos sobre cavitação, né? São 2 vídeos de cavitação, né? A parte 1 e a parte 2, porque cavitação e NPSH estão intimamente relacionados, tá? Totalmente relacionados um com o outro, tá ok? E também eu tenho um vídeo que fala a respeito de perda de carga,
porque o NPSH ele é influenciado pela perda de carga. Então, quem tem dúvida aí sobre perda de carga, também eu recomendo que assista ao vídeo, ok? Então, vamos em frente. Bom, gente, continuando, assim, quando eu aprendi NPSH, ficou muito mais fácil quando um professor me falou: Marcos, entenda NPSH por pressão, tá? Então, se você botar isso na cabeça, que NPSH é pressão, fica tudo muito mais fácil, e realmente, né? Vocês vão ver, vocês vão entender, espero, claro, que entendam, né? Então, gente, o NPSH é pressão, nada mais é do que pressão, tá? E geralmente a unidade mais utilizada, gente, é o MCA, metros e coluna de água, tá ok? Eu vou fazer um vídeo aí futuro a respeito de alguns conceitos básicos de hidráulica, não está pronto ainda, tá? Mas enfim, só para adiantar, então a gente tem essas relações aí, 10 MCA, né, 10 metros de coluna de água, que é igual a 1 kg força por centímetro quadrado, tá? Que é igual a 0,98 bar, aproximadamente 1 bar, né? Que é igual a 735,5 milímetros de coluna de mercúrio, que é igual a 14,22 PSI, são as unidades mais comumente utilizadas, tá, em hidráulica. Então, geralmente MCA, a gente vê muito MCA, principalmente em curva de bomba, a gente vê bastante também quilograma-força por centímetro quadrado, bar também é bastante, é bem comum, tá? PSI também, enfim, eu procurei colocar aqui algumas unidades mais utilizadas. Notem que as pressões são as mesmas, só que em unidades diferentes, claro, né? Então, gente, vamos entender NPSH como sendo pressão, tá? Vamos entender não, né? Na verdade, NPSH é pressão. O NPSH disponível, que é aquela característica da instalação, todos vocês que têm uma instalação de bombeamento, tá? Tira a bomba, gente, pega a bomba, isola a bomba, o que sobrou é instalação. Essa instalação, ela vai fornecer um NPSH disponível, tá? Então, o que seria o NPSH disponível na fase de projeto? Vamos supor que vocês consigam manipular algumas informações da instalação, tá? Nós temos duas fases, né? Na fase de projeto e na fase de instalação. Vamos falar primeiro na fase de projeto. Não se assustem com a fórmula, né, que eu vou detalhar bem ela, vocês vão ver como é simples. Então, o NPSH disponível é uma característica da instalação, que é o que importa para a gente, tá? Vocês já vão entender por que o NPSH requerido, não que não importa, claro que importa, mas o NPSH requerido, como é da bomba, o fabricante da bomba informa esse valor para a gente, tá? Mas vamos primeiro falar do NPSH disponível. Então, gente, o NPSH disponível é assim: pressão no reservatório de sucção mais pressão atmosférica local menos a pressão de vapor do fluido dividido pelo peso específico do fluido vezes 10 mais ou menos a altura geométrica de sucção menos as minhas perdas de carga. Nossa, que coisa complicada, né? Mas não é, vocês vão entender, tá? Gente, esse 10 que vocês estão vendo aqui, eu vou explicar direitinho qual que é a função dele, tá? Então, esse 10, ele vale para essas unidades aí. Então, eu acabei de falar para vocês que o NPSH disponível é uma característica da instalação, tá? Dado em metros de coluna de água. Pressão no reservatório de sucção em quilograma-força por centímetro quadrado. Pressão atmosférica, que é a pressão do local da instalação da bomba, né, em quilograma-força por centímetro quadrado. Pressão de vapor do fluido bombeado, também quilograma-força por centímetro quadrado. O peso específico do fluido, gente, não vou entrar em detalhe agora, definição de peso específico, tá? Que vai ficar para aquele vídeo sobre conceitos de hidráulica. Então, a unidade que eu estou usando é quilograma-força por decímetro cúbico. Altura geométrica de sucção em metros, né, metros de coluna de água. E as perdas de carga, né, em metros de coluna de água também, tá certo? Geralmente o pessoal diz só metros, né, mas na verdade é metros de coluna de água. Então, gente, mais uma vez, esse 10 aqui, ele só vai valer nessa fórmula, nessas unidades aqui.
Se vocês tiverem qualquer unidade diferente, vamos supor, pressão atmosférica em milímetro de mercúrio, altura de sucção em milímetros, a perda de carga em uma outra unidade, gente, não vale mais, tá? Só esse 10 só vale se vocês usarem essas unidades aí, tá certo? Então é assim, gente, eu vou pegar aquela fórmula e vou esmiuçar ela, tá? Então, pressão no reservatório de sucção. Não se esqueçam que NPSH disponível está relacionado com a instalação. Então, o que eu vou fazer com a bomba? Eu vou sumir com essa bomba daí, porque a bomba para a gente não interessa agora, tá? Então, eu vou aumentar esse reservatório. Então, quando o reservatório é aberto à atmosfera, que é a maior parte dos casos, né? Então, olha ali, ó, eu estou pegando aquela primeira parcelinha aqui, tá? Pressão no reservatório de sucção. Então, quando o reservatório é aberto, tá? Para reservatórios abertos, a pressão será 0, tá certo? Ah, Marcos, mas e se meu reservatório for fechado? Gente, se o reservatório for fechado, tá? Vai ser a pressão no reservatório, eu vou ter uma pressão ali. Pessoal, bastante cuidado quando a gente fala em reservatório aberto e em reservatório fechado, tá? É muito comum, olha, praticamente, acho que eu não me lembro um caso, uma exceção. Quando eu dou aula para os meus alunos aí, eu pergunto assim, me falem um reservatório de sucção fechado que vocês têm na casa de vocês. Qual que é a resposta quase que unânime? Caixa d'água. Gente, caixa d'água não é um reservatório fechado, caixa d'água é um reservatório tampado. Quando a gente fala de reservatórios fechados, quer dizer o quê? Que a pressão interna do reservatório pode ser até igual à pressão externa, mas uma pressão não está em contato com a outra, não tem relação uma com a outra, tá certo? Aqui, ó, se eu pegar aqui, essa pressão interna pode ser igual à pressão externa, mas vejam que ele está totalmente fechado, tá? Aí é um reservatório fechado, tá certo? E aqui, se eu venho aqui, vamos exagerar, pego uma agulha, faço um furinho com uma agulha aqui, gente, acabou. As pressões já se equilibram, aí não é mais um reservatório fechado, passa a ser um reservatório aberto. Então, uma caixa d'água, por exemplo, é um reservatório aberto, ele está tampado, tá? Também, não é. O pessoal fala assim, a descarga do banheiro, aquela caixinha de descarga do banheiro, é um reservatório fechado? Não, gente, é um reservatório aberto. Se aquela caixinha de descarga fosse um reservatório fechado, quando a gente desse a descarga, puxasse a cordinha lá, ia acontecer duas coisas. Ou a água ia descer, aquele reservatório ia murchar, ia fechar, ou o nível, conforme o nível vai descendo, vai criando uma contrapressão lá dentro, a água pararia, não desceria mais, tá? Então, por exemplo, um reservatório fechado, vamos citar só alguns, né? Por exemplo, um extintor de incêndio. O extintor de incêndio é um reservatório fechado, uma caldeira é um reservatório fechado, tá? Então, bastante cuidado aí, gente. Quem tem dúvidas sobre reservatório aberto e reservatório fechado, dá uma estudadinha aí, certo? Então, na grande maioria dos casos, reservatório de sucção é um reservatório aberto, geralmente está aberto à atmosfera. Então, gente, qual que vai ser a pressão no reservatório de sucção no caso de um reservatório fechado? É a pressão lida no manômetro, tá? Caso a pressão nesse tanque seja negativa, tá? Aí eu vou ter eu tenho que colocar um vacômetro ou um manovacômetro, né? Que ele mede pressão positiva e negativa, tá certo? Então, mais uma vez, gente, bastante cuidado aí no conceito de reservatório aberto e reservatório fechado. Vamos pegar uma outra parcela, gente. Agora, a pressão atmosférica local. Então, essa pressão atmosférica local, gente, isso aí a gente tem que pegar a tabela, tá certo? Então, por exemplo, eu estou falando, né, eu moro aqui em Joinville. Joinville, aqui em Santa Catarina, a maior cidade aqui do estado, né, de Santa Catarina, ela está praticamente ao nível do mar, tá? A gente está aqui bem perto da praia, bem perto da Baía da Babitonga aqui, então o desnível é praticamente zero. Então a pressão atmosférica, quanto vai ser, gente? Vai ser, deixa eu voltar aqui, vai ser quanto? 1,033 kg-força por centímetro quadrado. Por exemplo, em São Paulo, morei em São Paulo também. São Paulo, já cidade de São Paulo, né?
ela está a 760 metros em relação ao nível do mar. Então, qual que é a pressão atmosférica lá, gente? Vai ser 0,936, tá? O pico da neblina, lá no Amazonas, está a 2.994 metros. Então, qual que é a pressão atmosférica lá, gente? Olha lá, 0,715. Vamos supor que eu vou ter uma instalação de bombeamento lá no Monte Everest, né? Lá na divisa lá da China com o Nepal, né? Então, a pressão atmosférica ali, a 8.848 metros, é claro que não vai ter uma instalação de bombeamento lá, obviamente, né? Mas é só como exemplo. Olha a pressão atmosférica como é baixa, tá? Então, se vocês assistirem o vídeo de cavitação, lá eu dou esse exemplo também, ok? Vamos em frente, então. Mais um termo de pressão, gente. Então, vejam, nós já falamos da pressão no reservatório, falamos da pressão atmosférica, e agora a pressão de vapor. O que é pressão de vapor, gente? Pressão na qual o fluido vaporiza. Pressão na qual o fluido deixa de ser líquido e passa para o estado vapor. Então, por exemplo, e existem tabelas para isso é para água limpa, água desgaseificada, tá? Então, se a água tiver 20 graus, gente, a minha pressão de vapor é 0,0238 kgf por centímetro quadrado. E qual que é o peso específico? Olha lá, 0,998. E se minha água tiver 100 graus, qual que é a pressão de vapor do fluido, dessa água? 1,033 kgf por centímetro quadrado. E qual que é o peso específico? Olha lá, 0,958. E se minha água tiver 120 graus, olha a pressão de vapor e olha o peso específico. Gente, claro, né? Que a água, a partir de 100 graus, eu não consigo mais ter ela no estado líquido, caso o reservatório seja aberto à atmosfera, tá certo? Então, eu consigo bombear água a 120 graus? Consigo, desde que meu reservatório esteja fechado e pressurizado com no mínimo 2 quilos, 2 e pouquinho aqui, tá certo? Então, acima de 100 graus, gente, tá? A água ferve, a água vaporiza 100 graus. Acima de 100 graus, eu não consigo mais ter a água no estado líquido num reservatório aberto. Isso explica bem, né, só fazendo aqui um parêntese, a função de uma panela de pressão, né? Por que a gente utiliza panela de pressão para cozinhar? Porque se a panela estiver aberta, a máxima temperatura, claro, depende da altitude que a gente está, né, que a gente acabou de ver, a máxima temperatura que a água vai chegar é 100 graus. Mais que 100 graus, gente, não ultrapassa, tá certo? Por que a gente tampa a panela? Tampa e pressuriza. Porque aí, pressurizando, eu consigo ter a água, tá, mais quente, vamos dizer assim, né? Claro, ela vai ficar mais quente, o alimento vai cozinhar mais rápido, então eu consigo ter água líquida ainda, né? Em temperaturas acima de 100 graus, tá certo? Então, tá aí a pressão de vapor. Bom, gente, dando prosseguimento, aquela tabela que a gente viu anteriormente é para água, tá? Água limpa, desgaseificada, tá? Mas eu também, obviamente, eu tenho para outros fluidos, né? Então, por exemplo, vocês estão bombeando aí qualquer outro tipo de fluido que não seja água, existem tabelas específicas. Essa aqui é uma tabela só de pressão de vapor, só que vejam aqui que ela está em bar, tá? Aí eu teria que, se eu fosse usar naquela fórmula, eu teria que transformar isso aqui, tá certo? Aqui o peso específico não estou mostrando aí. Mas enfim, eu só quero dizer para vocês que caso vocês trabalhem com qualquer outro tipo de fluido que não seja água, ok? Tem que procurar uma tabela aí, na internet tem várias tabelas, né? Quem quiser depois também, me manda lá no comentário, me solicita que eu passe essas tabelas todas completas para vocês, sem problema nenhum, tá certo? Então, gente, se eu tiver um outro fluido, o processo é exatamente o mesmo. Pessoal, como combinado, então, assistam ao vídeo 2 sobre NPSH, ok? Para um bom entendimento do assunto.